Olá, amigos concurseiros de todo o Brasil, todos vocês que estão estudando aí para os concursos do INSS, Banco do Brasil ou carreiras policiais, tribunais. Meu nome é professor Guilherme Tamar e vamos hoje começar mais uma série de videoaulas para falar de comandos básicos do Linux. É isso aí, pessoal, o tão temido Linux. Todo mundo fica preocupado com o que pode cair, é um sistema muito pouco utilizado e sempre cobrado em provas. Então é isso aí, vamos dar início agora ao nosso estudo desse fabuloso sistema operacional que se chama Linux, ok? Então, pessoal, uma breve introdução apenas para nivelar todos vocês. Muito provavelmente vocês que já estudam há muito tempo para concursos já é aí o terceiro, quarto, quinto ou mais, né, concurso que já está fazendo, está estudando, já tem uma noção do que é, já deve ter estudado esse tema. Mas provavelmente vai ter pessoas aí assistindo esse vídeo que nunca viu, que nunca nem ouviu falar do que é o Linux. Então, o que é o Linux? Linux é um sistema operacional baseado em Unix, ok? Foi desenvolvido inicialmente por Linus Torvald, que era então estudante universitário. Então, lá em meados da década de 70, esse cara aqui, ó, o Linus Torvald, ele utilizava na faculdade um sistema que era baseado já em Unix. Unix é uma plataforma, é um kernel, ok? E ele resolveu adaptar esse kernel, essa base, esse sistema às suas necessidades. Então, ele fez um trocadilhozinho aí, trocou a letra S pelo X e criou o Linux, ok? Então, o Linux é o que? Ele é um sistema operacional que tem aí como maior concorrente o Windows, ok? Mas eu costumo dizer que o Windows não tem o Linux como seu principal concorrente, principalmente aí nos Estados Unidos da América. O principal concorrente do Linux, do Windows, é o macOS, ok? As pessoas utilizam muito o MacBook, principalmente nos Estados Unidos. Na Europa não é tanto, mas ainda assim é bastante utilizado. É conhecido como um dos mais famosos sistemas operacional livre. O que é um sistema operacional livre? Ele é gratuito e pode ser estudado e modificado à necessidade de qualquer pessoa. Ok? Então, continuando a leitura aqui, ou seja, é gratuito e pode ser modificado a qualquer momento por qualquer pessoa que possua conhecimento para tal, sem necessitar de autorização prévia. Ou seja, qualquer pessoa que tenha conhecimento de programação de sistemas pode desenvolver a sua distribuição, a sua versão Linux quando ele quiser, sem necessitar pedir autorização prévia para ninguém, nem mesmo ao Linus Torvald, nem mesmo a qualquer outra pessoa. Ok? Não é muito popular entre os usuários domésticos. É extremamente utilizado por profissionais de TI com a finalidade de servidores. Para servidores, as distribuições Linux fazem frente ao seu maior concorrente, o Windows. Alguns minutinhos atrás eu falei o quê? Que o Linux tem como seu maior concorrente o Windows, mas o Windows não enxerga o Linux como seu maior concorrente. Mas para servidores, ou seja, aqueles computadores que vão fornecer serviços, seja vai fornecer conexão com a internet, vai fornecer arquivos numa rede, vai fornecer endereços IP, que nós chamamos de servidor DHCP, aí sim o Linux começa a fazer frente ao Windows. Uma grande parte dos profissionais de TI preferem utilizar Linux para servidores, mas para usuários domésticos, aquele usuário que está interessado mais em acessar a internet, acessar o banco, o Facebook, sua rede social, seja qual ela for,
as pessoas, os usuários, preferem utilizar o quê? O Windows, porque desde a sua primeira versão ele tem um ambiente gráfico muito amigável, enquanto isso no Linux demorou um pouco ainda a acontecer. Hoje já temos várias distribuições Linux com um ambiente amigável, com uma interface gráfica amigável, mas o tempo passou, ele demorou a evoluir nessa parte e o Windows veio e ganhou esse mercado e hoje, na minha opinião, é quase impossível tirar esse mercado do Windows. Mas no mercado de servidores a história é outra, ok? Continuando a nossa introdução, bom, já que essa videoaula, o intuito dela é falar o que? Dos comandos do Linux, então você sabe o que é um comando? Um comando é uma instrução passada pelo usuário através de texto para que uma ação seja realizada. Então quer dizer que você vai digitar literalmente um texto, uma palavra, ok? E o computador vai entender o que você quer que aconteça. Ao invés de você clicar em pastas, clicar em menus, você vai passar instruções textuais. Para utilizar comandos no Linux, você pode utilizar a interface de texto, ok? Que é muito conhecido aí como Shell, que é uma tela toda preta, onde você recebe simplesmente o prompt de comando e a única opção que você tem é o que? Digitar o comando e nada mais. Ou então utilizar o console de comandos da interface gráfica. O que é esse console de comandos? É um programa, ok, que simula o Shell dentro do ambiente gráfico, onde você tem menus, janelas, exatamente igual no Windows. Só que você vai ter uma janelinha, um programinha, que nós chamamos ele de console, que vai te permitir utilizar esses comandos. Então está aqui um exemplo do que é o console de comandos da interface gráfica e o que é a interface modo texto, que é o Shell, ok? Note que aqui no Shell você tem a tela toda preta e somente texto, e aqui você tem o que? O que eu falei, que é o prompt de comando, onde você vai digitar o comando que você deseja. Já aqui na interface gráfica, observe, aqui você tem menus, observe que aqui você vai ter a barra de tarefas, assim como no Windows, onde você tem um relógio, você tem indicação de datas, painel de notificação, os programas são abertos em janelas e esse aqui é o console de comandos aberto em uma janela, ok? No Linux, beleza? Deu para se identificar? Então vamos lá. Só repetindo, aqui é o modo gráfico e aqui é o modo texto. Agora vamos começar a falar aí dos nossos comandos. Quais são os comandos? Por que eu escolhi falar dos comandos do Linux? Porque nas provas de concurso, em sua grande maioria, 70% do que é cobrado são os comandos básicos, aqueles comandos mais simples, de rotina simples para usuários finais, ok? Para usuários domésticos, ou seja, como acessar uma pasta, como copiar arquivos, como apagar arquivos. Então, vamos falar primeiro do comando ls. Pessoal, uma observação. O Linux é um sistema que nós falamos que ele é case sensitive. O que é isso? Ele faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Logo, se você digitar esse comando ls, que eu ainda vou explicar o que ele faz, com letras maiúsculas, ele não vai entender, ok? Então você tem que digitar igualzinho está aqui, ls minúsculo, beleza? Então, o que esse comando ls faz? Ele lista arquivos e diretórios, ok?
Antes de utilizar o comando ls, é necessário acessar o diretório que deseja visualizar os arquivos e subdiretórios, ou seja, você está dentro de uma determinada pasta. Pelo prompt de comando, você vai acessar uma determinada pasta e, ao digitar o comando ls, nada mais, digitou ls, tecla enter, ele vai listar para você qual que é o conteúdo dessa pasta, quais são os arquivos e o nome desse arquivo, quais são as pastas contidas nesse diretório e o nome de cada pastinha, ok? Além de conhecer o comando ls, é interessante que vocês conheçam alguns parâmetros. Eu listei aqui dois para vocês, que é o parâmetro "-l" e o "-a". Com o parâmetro "-l", o que acontece? Vai ser exibido mais detalhes sobre os arquivos, do tipo data de criação, as permissões do usuário, o tamanho do arquivo e entre outros. E com o parâmetro "-a", vai ser exibido os arquivos ocultos. Então ele vai exibir tudo literalmente que tem dentro da pasta, ok? Para você saber quais são os arquivos ocultos, observe que antes do nome do arquivo vai vir um ponto final, beleza? Esse pontinho aqui. Vai aparecer o pontinho e depois o nome do arquivo. Agora, como que a gente utiliza esses parâmetros? Então, você vai digitar lá o seu comando ls, vai dar um espaço, um único espaço e digitar "-l", ok? E assim também para o "-a", digita o comando ls, um espaço, depois o parâmetro "-a", ok? Pessoal, é muito interessante que vocês treinem esses comandos, seja aí numa distribuição Live CD, ok? Que é aquela que não precisa estar instalada no computador, basta você colocar o CD e reiniciar o computador, ou seja, você vai estar com o Windows aberto, coloca o CD do Linux no seu CD-ROM, manda reiniciar e ele já vai abrir com o Linux para vocês, ok? Aí você vai poder escolher se você quer usar o modo gráfico ou você vai usar o modo texto, se você vai usar o shell, e aí você vai poder treinar esses comandos. Há também emuladores de shell Linux para Windows. É um programinha que você baixa na internet que vai te permitir treinar todos esses comandos. E já há, inclusive, emuladores online. Pode pesquisar aí no Google que vocês vão encontrar emuladores de shell online para vocês treinarem também. É importantíssimo treinar para quê? Para que vocês possam fixar qual a usabilidade e os parâmetros de cada comando, beleza? Eu falei aqui que antes de utilizar o comando ls é necessário acessar um diretório ou acessar aquele diretório que você deseja visualizar o conteúdo, ok? Ou então você pode digitar ls espaço e o endereço do seu diretório. Mas para você acessar um diretório, há um comando específico, ok? Tem um exemplozinho aqui que eu coloquei, o ls-l e o ls espaço "-a", que é o exemplo de como utilizar o comando e os parâmetros. Então, continuando aqui, o comando cd, novamente minúsculo, não pode digitar maiúsculo, acessa uma determinada pasta. Se for digitado apenas cd e teclar Enter, a pasta inicial do usuário logado será acessada. Aquele usuário que você utilizou para logar no sistema, ele tem uma pasta de trabalho, assim como no Windows. Dentro da pasta no Windows 7, você tem a pasta Users, ou na versão em português, né, usuários.
Lá dentro você vai ter uma pasta com o nome do seu usuário. Aquela é a sua pasta de trabalho. No Linux, você tem a pasta Home, que contém as subpastas de cada usuário cadastrado no sistema operacional. Então, se você está utilizando o usuário José, você teclou apenas CD e depois teclou Enter, ele vai te mover diretamente para a pasta do usuário José. Ok? Então, um exemplo aí. Eu quero acessar a pasta aula, que está dentro da pasta NIB, que está dentro da pasta Home, que está dentro do diretório raiz. Ok? Então vamos lá para o próximo comando, que é o comando mkdir. Ele cria um novo diretório dentro do diretório corrente. O que é diretório corrente? O diretório que você está acessando neste momento. Então, igual aqui no exemplo anterior, você teclou cd espaço barra home barra nib barra aula. Ok? Teclou Enter, ele vai acessar a pasta aula. Dentro da pasta aula, você usa o comando mkdir. Então, a nova pasta que você deseja criar vai ser criada dentro da pasta aula, que foi a última pasta que você acessou. Ok? Alguns exemplos aqui. Eu quero criar agora a pasta NBI. Então, eu uso o comando mkdir espaço NBI, que é o nome da minha pasta. Ok? Assim como nós temos um comando para criar diretórios, nós temos o comando para excluir diretórios. Ok? Ou seja, ele exclui, deleta, apaga uma determinada pasta. Então, para utilizar o comando rmdir, e aqui você precisa prestar muita atenção nesse rm, porque ele é a abreviação de remove, ok? Da palavra em inglês remover. Então, por exemplo, no Windows, o comando para apagar um arquivo é o comando del. Os examinadores costumam muito inverter como é usado o comando no Windows e como é usado o comando no Linux. Então não se esqueça, RM de remove e dir de diretório. Ele vai apagar, deletar, excluir, remover o diretório especificado. Alguns exemplos aqui. Novamente, agora eu quero apagar a pasta NBI. Então eu utilizo o comando rmdir espaço NBI. Ou então eu posso especificar uma pasta que está dentro de outras pastas, está num caminho completamente diferente. Então eu utilizo rmdir espaço e aí eu vou colocar todo o caminho da pasta que eu quero apagar. Ok? E isso também serve, pessoal, lá no mkdir, que é o comando para criar. Ok? Um exemplo hipotético. Você está acessando no momento essa pasta aqui que chama concurso. Ok? Você utilizou o comando cd e acessou a pasta concurso. E aí você quer apagar uma pasta que está dentro de NBI, que é um nível de diretório acima, uma outra pasta que se chama aula. Você digita o comando rmdir espaço barra home barra nbi barra aula. E aí sim, essa pasta aula vai ser apagada e você vai continuar acessando a pasta ou diretório concurso. Ok? Bom, eu vou pausar o vídeo aqui, já está ficando um pouquinho longo, e no próximo vídeo nós vamos continuar falando aí de mais comandos. E o próximo comando que nós vamos estudar é o comando cp, ok? Vejo vocês no próximo vídeo, bons estudos e até mais.